finalmente estamos vendo uma rotação do dinheiro saindo do mercado tradicional e entrando no mercado cripto. Isso fica muito claro pela correção do ouro, correção dos mercados tradicionais e a valorização no Bitcoin, Ethereum e outras altcoins. Então no dia de hoje o Bitcoin ele chegou a tocar os 114 mil dólares por unidade, sua principal resistência está entre 114 e 115 mil dólares. É uma região de atenção, né? Porque aqui é uma barreira de vendedores. Mas o interessante é que o Bitcoin estava nessa linha de tendência de baixa. Ontem ele fez um rompimento, hoje pela manhã ele fez um reteste aqui nessa linha de tendência de baixa. Isso daqui é um ótimo sinal de curto prazo e agora ele está subindo, né? Isso daqui aumenta muito a chance do Bitcoin romper os 115 mil, buscar os 118 mil, provavelmente nos próximos meses, né? Principalmente o mês de novembro e quem sabe dezembro, sejam meses aí que o Bitcoin faça o rompimento da principal resistência, que é o último topo anterior, 126 mil dólares, para entrar numa fase de descoberta de topo. Então agora estou extremamente otimista porque de fato podemos fazer um novo rompimento do Bitcoin e as altcoins podem seguir junto, entrando numa fase explosiva de alta. Nesse momento eu sei que é contraintuitivo, né? Porque o mercado tradicional está com medo, o mercado de cripto também está ainda no sentimento de medo, mas geralmente essas são as melhores fases para fazer aporte e fazer compras. Porque depois que o mercado volta a subir, as pessoas vão mudar de novo de sentimento, vão começar a ficar gananciosas, extremamente gananciosas, aí elas vão querer comprar atrasadas e vão ser a nossa saída de liquidez. Para quem está comprando agora nesses crashes do mercado, nessas correções e nessa fase de incerteza. Uma coisa extremamente interessante é que está acontecendo uma rotação do ouro. Então podemos ver o ouro fazendo topo histórico e entrando num período de correção, enquanto o Bitcoin ele começa a apresentar sinais de alta e sinais mais fortes de valorização. Então se nós puxarmos aqui somente no dia de hoje, teve uma saída de 1,8 trilhão de dólares do ouro e isso representa cerca de 80% do valor de mercado do Bitcoin. Então se só uma pequena parte desse valor migrar para Bitcoin, nós já vamos ter uma bela alta no próprio Bitcoin e vocês sabem que depois que o Bitcoin sobe, Ethereum sobe, as altcoins vão subir junto também. Lá na nossa comunidade de cripto eu mandei uma mensagem no início dessa semana falando para os alunos que era o momento de realização de ouro, porque agora ele está em topo histórico. E de fato, quando vemos esse tipo de coisa acontecendo num ativo, um FOMO exacerbado, né, das pessoas comuns querendo comprar algum ativo só porque ele está se valorizando e não entendem os princípios e os fundamentos, isso daqui é o claro sentimento de FOMO, que é o medo de perder alguma alta e o medo de perder uma valorização. Geralmente, quando se faz compras dentro dessa fase de euforia, você costuma comprar caro e essa costuma ser a melhor fase de realização e de venda. Então, para aqueles que estão com metais preciosos, ouro, essa pode ser uma ótima fase de realização. Assim que o mercado se estabilizar, corrigir e as pessoas perderem o interesse, aí de fato podemos voltar a pensar em acúmulo de ouro, né? Pensando em uma proteção contra a desvalorização do dólar para médio e longo prazo. Nessa semana o ouro atingiu pela 9ª semana consecutiva de alta, né? Da última vez que isso aconteceu foi lá em 1970, quando o ouro também por 9 semanas consecutivas se manteve em alta e depois disso ele passou por um processo de correção. E as correções do ouro são de 20 a 30%, então seria normal se o ouro passasse por um processo corretivo, né? Voltando lá para a região dos 3.500 dólares por onça, né? O que seria já 20% de correção. Enquanto sai o dinheiro do ouro do mercado tradicional, ele vai fluir para outros ativos, e um dos principais ativos para isso é o Bitcoin e depois o mercado de altcoin. Então não é à toa que enquanto o ouro está tendo essa correção mais forte, o Bitcoin finalmente volta a apresentar sinais aí de recuperação parcial. É claro que a gente ainda está numa fase lateral do próprio Bitcoin e uma fase de acumulação em fundo, né? Ele fez esse fundo um pouco mais baixo e agora apresenta uma recuperação. Tudo isso é um sinal de que sim, estamos ainda numa fase de acumulação. Em breve o Bitcoin ele tende a fazer isso daqui e entrar numa fase de expansão de preços e mais uma vez uma nova descoberta de topo, fazer um rompimento dos últimos topos históricos e sim, eu ainda acredito em alta nesse final de ano, mesmo com essa correção, mesmo com esse medo do mercado. Outro fator muito positivo foi praticamente uma confirmação do Powell sobre o corte de juros que vai vir agora no mês de outubro, porque o Fed teve que pisar no freio desses juros mais altos, né, porque o mercado de trabalho pesou muito mais do que a inflação na decisão do Banco dos Estados Unidos. Então na última reunião cortamos os juros em 0,25, vamos ter mais uma reunião agora no mês de outubro, onde provavelmente vamos ter mais um corte de juros, ó, dia 29/10, a chance, né, 98,9% do mercado acredita em mais um corte de 0,25 e depois logo em seguida, ó, dia 10/12, lá em dezembro, temos mais uma reunião do Fed, onde também 96,5% do mercado acredita em outro corte. Então sim, 2025 pode terminar o ano com 3 cortes de juros. E olha só que interessante, a expectativa para o ano que vem, 2026, é de mais e mais cortes de juros. Então, lá pelo mês de maio, o mercado já está precificando mais um corte de juros de 0,25, podendo ficar ali em 3,25% a 3% de juros nos Estados Unidos. Eu já mostrei isso outras vezes no canal, quando temos corte de juros, isso é um desincentivo ao investimento em ativos de renda fixa e ativos mais seguros. Porque se nós pegarmos aqui, ó, a taxa de juros atual dos Estados Unidos, que está em 4,25, a inflação atual, que está em 2,9, e descontarmos deste outro aqui, nós temos o ganho real e uma aplicação segura que está ali em 1,35
0,95%, ou seja, é um ganho muito baixo no ano para você deixar o dinheiro parado nos títulos do Tesouro Americano. E quanto menor esse incentivo e essa rentabilidade, maior é o incentivo para as pessoas tirarem o dinheiro dessas aplicações e colocarem em outros mercados. E o mercado que tende a se valorizar com isso são os mercados de risco. O interessante é que, de acordo com a expectativa do mercado, lá no mês de dezembro, né, a diferença vai ser ainda menor, ó, porque se os juros caem para 3,75 e a inflação se mantém em 2,9, o juro real vai ser de 0,85, ou seja, menor ainda do que o patamar atual. Dessa forma, isso daqui vai ser um grande incentivo para as pessoas tirarem o dinheiro da renda fixa e jogarem para uma renda variável. Outro fator importante para nós nesse momento é a liquidez, né? Estamos numa fase de expansão de liquidez e isso é positivo, porque isso tende a fluir para os mercados de risco. E para quem não sabe, nesses últimos dias, numa coletiva de imprensa, o Powell, ele falou que o fim da redução do balanço patrimonial do Banco Central Americano, do Fed, está muito próximo de acontecer. Então sim, depois do que o Powell falou na terça-feira, o Banco Central Americano, que até o momento está reduzindo o tamanho dos seus ativos, ou seja, está reduzindo a liquidez, né, com um aperto quantitativo, isso daqui pode sim encerrar. Isso daí é extremamente positivo para o mercado. E essa fala dele veio depois de um risco de crédito nos Estados Unidos, onde tem alguns bancos menores, né, que estão passando por um grande problema. E para quem se lembra, em 2023 tivemos também uma crise bancária, onde o Fed teve que interferir e ele precisou imprimir dinheiro de forma forçada. Isso fica muito claro aqui no gráfico do balanço patrimonial do Fed, onde dá para perceber claramente que ele está numa fase de queda e contração, ou seja, a liquidez está sendo retirada pelo Banco Central Americano de forma mais lenta agora, mas ainda está sendo retirada. E é isso daqui que pode se encerrar em breve, onde podemos ver uma estabilização e depois, quem sabe, ver isso voltando a subir lá no futuro, que seria o fim do QT e o início do QE, que é quando o Fed injeta liquidez na economia. A última vez que ele precisou injetar liquidez foi aqui, ó. Já estávamos em um período de contração do balanço do Fed, só que como tivemos a crise bancária lá em 2023, eles precisaram interferir, imprimiram dinheiro e aí temos uma elevação aqui no balanço patrimonial. Depois disso, né, voltamos a um período de contração e correções. E agora, mais uma vez, existem alguns sinais de que sim, o mercado está passando por um problema de crédito e liquidez em alguns setores. Então, por isso, o Fed ele precisa encerrar o QT em breve. E olha que interessante a importância disso para uma alta dentro do mercado de altcoins, colocando aqui o valor total do mercado de altcoins, o total 3, que podemos ver claramente que a fase de contração desse balanço do Fed foi também uma fase grande de contração do mercado de cripto, né, no valor de mercado de cripto. E a principal fase de alta e expansão dentro do mercado de cripto foi também dentro dessa fase de grande expansão e impressão monetária do Fed. Foi aqui que tivemos a alta mais forte das altcoins, onde boa parte dessa liquidez que foi injetada pelo Fed na economia fluiu para dentro do mercado de altcoins. Então seria natural, com o fim desse aperto quantitativo, ter espaço para voltar a ter valorizações dentro do mercado de cripto, principalmente dentro do mercado de altcoins. Então o fim do QT, que está muito próximo, me deixa extremamente bullish e otimista com o mercado. Mais uma coisa interessante é a expansão de liquidez global que está acontecendo agora. Então podemos ver a China, que está faz algum tempo já enfrentando alguns problemas com a atividade fabril diminuindo. Com isso, eles estão fazendo estímulos econômicos dentro do país, ou seja, injetando liquidez na economia. Desde o ano passado, temos lá o Banco Central da China, que segue fazendo estímulos. Aqui injetou 70 bilhões de dólares de liquidez no sistema financeiro. 7 de maio desse ano, a China injetará 140 bilhões na economia do país com redução do compulsório. E aqui, mais uma vez, a China injeta estímulo monetário tático antes de reunião com os Estados Unidos sobre o comércio. Então sim, a China está dando vários estímulos econômicos aí, o que aumenta a liquidez global. Esse aumento de liquidez, hora ou outra, vai fluir para o dinheiro, na mão das pessoas, de investidores, e isso também vai fluir para dentro do mercado. Esse esquema aqui mostra de forma bem clara a importância do aumento de liquidez. Quanto maior a liquidez na mão de pessoas, né, quanto mais dinheiro essas pessoas têm em mãos aí para gastar e para investir, esse dinheiro vai acabar fluindo para várias coisas, inclusive dentro do mercado financeiro. Outra coisa muito bullish para o mercado cripto, né, que o mês de agosto tínhamos ali um valor de mercado das stablecoins, ou seja, daquelas moedas que são lastreadas em dólar principalmente, estava ali na marca dos 282 bilhões de dólares e agora já estamos na marca dos 307 bilhões de dólares, ou seja, a liquidez dentro do mercado cripto está aumentando na parte das stablecoins. Esse dinheiro, hora ou outra, vai fluir para Bitcoin, vai fluir para Ethereum, vai fluir para outras altcoins menores, então é uma questão de tempo até o mercado se valorizar mais. Então, com o fluxo de stablecoins aumentando, liquidez global aumentando, Fed possivelmente encerrando o QT, tudo isso é extremamente bullish e é uma continuação de bull market. Outra coisa muito importante é a continuação de queda do dólar, né? Podemos ver que o dólar
dólar contra o próprio real está desvalorizado, né? Durante o início do ano estávamos lá em 6,30 e agora o dólar já está em 5,38 aqui contra o real. Além do Brasil, contra uma cesta de moedas do mundo, né? O dólar também está caindo e desvalorizando. Isso fica muito claro pelo índice do dólar aqui no DXY. Já temos um acumulado nesse ano aqui, ó, de uma correção de 8,9% contra uma cesta de moedas, né? As moedas principais, ó, são euro, iene japonês, libra britânica, dólar canadense e algumas outras moedas que compõem ali o DXY. Então, o dólar está desvalorizando contra todas essas moedas aqui. Então, será que agora, com tudo isso, é hora de comprar ou é hora de esperar ou é hora de vender no mercado? Esse meme reflete muito bem o que está acontecendo. A gente até poderia colocar o ouro aqui nesse mesmo período, ó. O ouro está passando neste momento por esta fase aqui, ó. Várias e várias pessoas fazendo fila lá para comprar o ouro agora que está em topo histórico. Isso acontece com todos os ativos, né? É a mesma psicologia para qualquer um dos mercados. E o Bitcoin, a mesma coisa. Quando estávamos lá em 126 mil dólares, muita gente querendo comprar Bitcoin, querendo investir em cripto. E agora que o Bitcoin ele bateu lá 102 mil dólares em alguns lugares, bateu 108 mil dólares, né? No seu segundo fundo, quase ninguém querendo comprar Bitcoin. A mesma coisa reforçamos aqui no Ethereum. Quando ele estava batendo lá 4.900, todo mundo falando que o Ethereum ia para 7, 12 mil dólares por unidade. Depois que ele corrigiu para 3.200, depois 3.600 e agora está ali em 3.900. Ninguém está querendo comprar Ethereum. Pouquíssimas pessoas comprando Ethereum. Inclusive já fizemos 2 lives aí ao vivo comprando Ethereum e hoje até poderia ser mais um dia de compra de Ethereum, já respondendo a pergunta se é hora de comprar ou não. Sim, acredito que ainda dá tempo de comprar e muita gente vai se arrepender de novo de não ter comprado aqui nessa fase de acumulação e aí elas vão querer comprar de novo quando o preço estiver aqui, que não é uma boa fase de compra. E na minha estratégia vale a pena reforçar que ao invés de comprar Bitcoin, eu estou comprando altcoins, principalmente as maiores, porque na minha opinião o risco e retorno dessas altcoins está muito melhor do que o próprio Bitcoin. Então o Ethereum ele tem uma ótima projeção aí e eu acredito que em apenas 2 meses, né, tranquilamente o Ethereum pode buscar ali os 6.500 dólares e nessa projeção ele poderia buscar até mesmo 7.500 dólares se ele repetisse simplesmente 2 meses de alta, igual ele fez aqui no mês de julho e no mês de agosto. Depois ele fez topo, né, e entrou nessa fase de correção, 2 meses de correção, para quem sabe capturar aí de 2 a 3 meses de alta do Ethereum de novo, onde não temos um alvo claro, né, mas ele pode pelo menos buscar ali entre 6 a 6.500 dólares nessa pernada de alta. Se ele repetir esse movimento, aí o preço seria ainda maior, seria 7.500. É claro que vale reforçar que existem alguns riscos, né, a gente não pode ser extremamente otimista, temos que mensurar muito bem o gerenciamento de risco na nossa carteira, porque de um dia para o outro o mercado pode simplesmente inverter. Outra coisa que precisamos ficar atentos são as datas importantes do mercado, porque os Estados Unidos está passando pelo processo de shutdown, então eles estão paralisados, né, muitas funções lá paralisadas, porque os funcionários ali do cenário também pararam de receber salários devido à paralisação, que entrou no dia 20 sem nenhuma perspectiva de acordo por enquanto. E com isso estamos algumas semanas sem nenhum dado relevante macroeconômico, mas agora nessa sexta-feira vamos ter dados finalmente do IPC, ou como alguns preferem chamar CPI, que são dados sobre inflação americana e o mercado espera que vai ter mais alta na inflação. Agora estamos em 2,9% e isso vai subir para 3,1%, isso é negativo. Em um cenário normal, o Fed não cortaria os juros com uma alta da inflação, só que agora como o mercado de trabalho está desacelerando e a prioridade deles é outra, né, é a desaceleração da economia, sim, a chance é muito alta deles cortarem os juros no dia 29 de outubro. Só que isso daqui pode ser um problema de médio prazo, né, com a inflação voltando a subir mais forte, isso daqui não é muito interessante para a continuação de alta no ano que vem, porque desde abril a inflação ela vem subindo e subindo muito rápido. Estávamos em 2,3%, já estamos em 2,9% e o mercado acha que vai vir em 3,1%, que já era o limite do Fed para esse ano, 3,1%. Além disso, temos tarifas do Trump, onde em um dia eles falam uma coisa, no outro dia eles falam outra. Agora o Trump teria um encontro com o Xi Jinping e aí depois ele já tweetou que talvez a reunião não aconteça, então mais uma vez naquela ladainha de tweet do Trump. Mas pegando aqui o gráfico do Bitcoin e as regiões para uma virada de ciclo, uma região para continuação de alta, né, temos aqui preços importantes. Então eu peguei o gráfico do Bitcoin e coloquei alguns preços bem interessantes. Bitcoin acima de 108 mil, que é o preço que ele está agora, né, está ali entre 110 e 112 mil dólares, eu fico bullish com o mercado. Se o Bitcoin ele passar dos 115 mil dólares, que é a sua próxima resistência importante, né, eu fico extremamente bullish com o mercado. Eu acredito que é isso que vai acontecer no mês de novembro. O Bitcoin sim vai ficar acima de 115 mil dólares e aí nós vamos ter uma alta mais forte nesse mês de novembro. Já se o Bitcoin corrigir para 102 mil dólares, que ainda é possível, eu fico com um sentimento neutro, né, porque a gente pode ter uma inversão ou não, mas aqui é um ponto de atenção para nós, abaixo de 108 e próximo de 102 é um ponto de atenção. Se o Bitcoin buscar ali o suporte dos 95 mil dólares, que é uma região de ausência de liquidez
mesa aqui no gráfico, onde seria sim um suporte numa correção. Aqui eu já fico bem pessimista, já acreditando em um possível bear market. E se o Bitcoin perder 95 mil dólares e se manter abaixo de 95 mil dólares, aí de fato eu acredito que seja bear market e acabou o ciclo do Bitcoin. Mas então, nesse momento eu estou bem bullish com o mercado. Ethereum está em 4 mil dólares, o Bitcoin está ali em 112 mil dólares. No curto prazo, Ethereum tinha essa linha de tendência de baixa, fez um rompimento, fez um reteste hoje e hoje ele deu um sinal de compra. Inclusive, a melhor forma de comprar ativos aqui sem taxas de corretagem, sem nenhuma pegadinha de spread de preço, né, é utilizando a plataforma da Quantifury, que não tem acesso apenas ao mercado de cripto, tem acesso a vários outros mercados, ETFs, bolsas globais. Mas vou aproveitar o dia de hoje, né, o Ethereum ele deu o sinal mais cedo de compra, mas eu vou comprar aqui de novo só para mostrar para vocês o passo a passo. Então eu vou comprar, eu já fiz um depósito aqui via o USDT pela rede Solana, então eu transferi Tether para cá e eu vou fazer uma compra aí de 1.000 dólares em Ethereum, o que vai dar ali 0,24 unidades de Ether. Então vamos comprar, beleza, comprei Ethereum, compra bem sucedida. Então o processo é bem simples, a única coisa necessária para fazer as compras aqui na Quantifury é vir aqui em conta de caixa, você pode fazer um depósito via Pix, dólar ou depósito utilizando criptomoedas. Eu fiz o depósito aqui utilizando Tether dentro da rede Solana, então eu copiei essa chave, fiz o depósito para cá, depois eu transferi para minha conta de trading, aumentei o meu poder de trading aqui, ó, pode deixar no mínimo 1.000 dólares, que já é suficiente para quem quer investir com pouco dinheiro sem correr riscos. Já para quem quiser depositar mais dinheiro, dá para colocar até 1 milhão de dólares na conta e no poder de trading para fazer negociações. Se eu depositar 40.000 dólares e colocar aqui 100.000 dólares, eu vou estar alavancado se eu utilizar esse poder de trading lá dentro das minhas negociações. Então esse é o ponto mais importante para você entender sobre essa plataforma. Se você comprar no 1 a 1, você não vai estar alavancado. Já se você comprar mais do que você depositou, aí sim você vai começar a se alavancar. Se eu depositei 10.000 dólares e estou usando 20.000 dólares, eu estarei alavancado em 2x. Então se o mercado subir 10%, na minha carteira ele vai subir 20%. Já se ele cair 10%, ele vai cair 20%. Ou seja, para você ser liquidado, o mercado precisa cair 50% e aí você perde 100% do seu dinheiro. Já se você não se alavancar, aí o mercado tem que ir a zero para aí sim você perder 100% do seu dinheiro, coisa que é muito difícil acontecer se você investir nos ativos corretos. Então essa é a melhor maneira de utilizar essa plataforma, que não tem taxa nenhuma e tem um link na descrição e você pode usar o código de convite RCC para você ganhar um bônus aí nas suas negociações. Mas é isso, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, bate no sininho para você continuar atualizado e eu te espero em breve no próximo vídeo. Até lá!